São Francisco, vivendo no século XII, alguém que vivia a vida comum do seu tempo, era filho de um pai muito bem de vida. O pai dele era comerciante de tecidos, vendia tecidos, comprava e fabricava os tecidos. Só que, como ele tinha a fábrica de tecidos, ele tinha uma porção de empregados que viviam num regime assim, mais ou menos de escravos, né? Onde se fabricava o tecido, se tingia o tecido, e tudo isso era feito assim em condições bastante subhumanas, em troca de um pouco de comida e algum lugar para poder morar. Mas o pai dele era muito rico. E Francisco, como filho único, bastante mimado. Na época, estavam começando as cruzadas. O que eram as cruzadas? As cruzadas eram grupos que eram arrebanhados pela igreja para que fossem combater com os mouros, com os muçulmanos que haviam tomado conta da cidade santa de Jerusalém, né, onde está toda a nossa história, a história de Jesus, a Maria, aquela região toda do Oriente Médio, onde está a história do nascimento do cristianismo. E os islâmicos, né, os muçulmanos, haviam tomado conta de tudo aquilo, mataram muita gente, mataram muitos cristãos, padres, bispos, pessoas, tomaram conta das igrejas, saquearam tudo aquilo que puderam. E os cruzados eram grupos então formados por jovens que voluntariamente queriam se alistar para ir lutar na Terra Santa, para defender os lugares santos. Depois as cruzadas também acabaram se corrompendo e também entraram no esquema, e aquilo que puderam saquear das riquezas das igrejas, saquearam. E Francisco, como filho de um homem muito rico, alistou-se nas cruzadas, foi para combater. Mas lá, a meio do caminho, acabou contraindo uma febre, uma doença, e precisou voltar para casa. E voltando para casa, no seu leito, com uma febre muito alta, Francisco delirava muito, mas enfim, Deus permitiu que Francisco passasse por essa enfermidade para poder tê-lo inteiramente em suas mãos e fazer com Francisco aquilo que Deus queria fazer. Já melhorando um pouco da enfermidade, Francisco, que era de uma família nobre, conseguia ler, porque ele era alfabetizado, filho de rico, né? Não era como hoje, que a gente tem tanta escola, não presta para nada a escola de hoje, não tem dúvida.
Mas a gente tem muita escola e tem muitas formas hoje de não ser analfabeto. Só é analfabeto hoje quem quer. Mas existe uma porção de recursos hoje. Francisco não tinha não. E os pobres da época também não tinham. Porque tudo era muito caro, né? Era só para ricos. E a igreja na época de Francisco também não era boa, né? Os homens da igreja viviam uma vida bastante livre, uma vida de riqueza, de luxo. Tanto os padres, os bispos da época, os cristãos da época, né, se contentavam em fazer o mínimo. O que é o mínimo? O mínimo é obedecer os 10 mandamentos, né? E os mandamentos da igreja. Fazer estas coisas e era o mínimo. Estavam muito contentes com isto. Mas Francisco sentia uma inquietude no seu coração. E melhorando da doença, ele sentiu no coração que devia ir até uma pequena capelinha que estava perdida lá no meio do campo, meio arruinada já, faltando pedaços do telhado, com buracos na parede. E Francisco se sentiu atraído por essa capela e foi para lá. Nessa pequena capela havia lá uma grande cruz, o Cristo crucificado. E ele entrou na capela, essa grande cruz estava lá pendurada, essa cruz está lá ainda em Assis, e ele ficou olhando a capela, olhando a cruz, e conta a história que Francisco, olhando para aquele Cristo crucificado, que era um ícone, né, uma pintura, não era imagem, Jesus falou com ele: Francisco, reconstrói a minha igreja. E Jesus repetiu essa ordem, esse pedido. Francisco ficou muito tocado com aquilo. E resolveu então assumir uma vida radical, de pobreza e de seguimento do Evangelho. Aí ele acaba pedindo para o Papa a licença para viver o Evangelho do jeito que o Evangelho está escrito, não com interpretações, né? Porque quando a gente começa a interpretar a palavra de Deus, a gente deturpa a palavra de Deus. Porque quando a gente começa a interpretar, a gente coloca os valores da gente. E isto só atrapalha. O Evangelho é uma proposta de vida radical. E quando a gente começa a interpretar, o Evangelho perde esta radicalidade, né? Perde a radicalidade. Tomando um dos textos do Evangelho que mexeu muito com São Francisco, quando Jesus diz assim, para aquele jovem rico que foi buscá-lo e perguntou: mestre, o que eu preciso fazer para entrar no reino dos céus? E Jesus continua a conversa com o jovem e ele diz:
Jesus fala, olha, observar os mandamentos. Ele diz, não, mas isso eu já faço. Jesus fez mais algumas perguntas, ele diz, mas eu faço isso desde a minha juventude, eu faço isso desde sempre. Jesus falou, tá bom, se você faz tudo isso, você observa os mandamentos, você observa os preceitos, né? Como bom judeu, então agora você vai, vende tudo aquilo que você tem, dá tudo para os pobres, e depois você vem e me segue. E o Evangelho diz que o jovem foi embora muito triste. E São Francisco resolveu assumir esta radicalidade de vida, abandonando a sua casa, abandonando os seus pais, abandonando tudo. Resolveu seguir Jesus com esta radicalidade. Colocou uma túnica sobre o corpo e assim ele foi viver na pequena igrejinha de São Damião. E foi lá, começou a pegar as pedras, reconstruir a igreja onde ela estava quebrada, refazer o telhado e passou a viver ali. Como ele tinha muitos amigos, os amigos ficaram incomodados com isso e muitas vezes foram lá para convencer Francisco de que não precisava nada daquilo, não. Mas Francisco entendia que ele deveria ter um coração generoso, ou seja, não fazer estritamente aquilo que era sua obrigação, mas ter um coração generoso, ou seja, com o coração aberto, com disponibilidade, seguir o Evangelho de maneira radical. Francisco podia continuar a vida que vivia, praticando os preceitos, né? Indo para a igreja, cumprindo os mandamentos, ajudando os pobres, de uma maneira assim, mais, vamos dizer, aquilo que todo mundo faz. Mas, levado, né, por um fogo de amor no seu coração, ele resolveu entregar mais da sua vida, ele resolveu doar mais da sua vida. Então, de fato, ele foi viver esta pobreza com radicalidade. Eles viviam de esmolas, né? Saíam na rua para pedir o pão. Francisco optou por não casar para que o seu coração não fosse dividido, mas que o seu coração fosse inteiro de Jesus. Optou pela pobreza, optou pela castidade, optou por uma vida de penitência. Muitas vezes a gente encontra aí alguns filmes, né, de São Francisco bastante românticos, mas a vida de São Francisco não tem nenhum romantismo, não, né? Não tem. Muita gente vai nas excursões para a Europa e me diz assim: nossa, irmão, eu fui lá em Assis, nossa, como é bonito. De fato é bonito Assis, que é a cidade onde ele nasceu. Mas São Francisco não viveu em Assis. São Francisco viveu numa montanha, né, chamada Monte Alverne, Laverna. É uma montanha, um lugar muito alto, um lugar onde não tem nada, um lugar muito frio.
E ele vivia numa gruta. Está lá a gruta ainda. Então, se a gente quer conhecer a vida, quer conhecer o que São Francisco de fato viveu e qual é a mensagem de Francisco, não é em Assis que está essa mensagem. Lá em Assis, você encontra essa pequena capela que foi restaurada por Francisco, onde ele viveu os seus primeiros tempos com seus primeiros irmãos, a pequena capela de São Damião. E esta capela, ela está protegida dentro de uma grande basílica dedicada a Nossa Senhora. Então você tem lá essa grande basílica, essa grande igreja, e no centro desta igreja você tem essa pequenina capelinha. Uma pequena capelinha, não é muito maior do que a capela do Santíssimo aqui do lado, não. Então, uma pequena capelinha está lá. E dentro desta igreja, a uns talvez 60 metros desta capelinha, está o lugar onde São Francisco morreu. Francisco viveu lá em Monte Alverne, nesta montanha, mas quando ele já estava muito mal, os frades trouxeram Francisco para morrer perto dessa pequena capela. Por quê? Porque ao lado dessa basílica tem ainda lá o lugar, o convento das irmãs, das freiras, das clarissas, né? Fundadas por Santa Clara, que por sua vez era jovem, amiga de Francisco, companheira de Francisco, com tantas outras jovens e tantos outros jovens. Muitos dos amigos de Francisco foram os primeiros frades da sua congregação. E muitas das amigas de Clara foram as primeiras irmãs das clarissas da sua congregação. Os frades saíram pelo mundo para pregar o Evangelho. As clarissas são freiras de clausura, vivem enclausuradas nos seus conventos, rezando pela igreja. Então, entender um pouco isto, né? Você às vezes ouve gente da igreja, até padre, sei lá, dizer, mas para que servem essas mulheres que se fecham dentro de um convento, dentro de um mosteiro? Só rezam. Elas só rezam. Elas não pregam, elas não dão catequese, elas só rezam. Pois é, a igreja está em pé porque estas mulheres rezam. Se não houvesse a oração das monjas dentro da sua clausura, a igreja já teria acabado há muito tempo. Então, o que sustenta a igreja é a oração destas monjas. E há também monges que são de clausura, mais fechados, cuja vida é dedicada à oração e ao trabalho. Então, a vida, a oração destes homens e mulheres é que mantém a igreja em pé. Na época de Francisco, ainda não havia nenhuma divisão na igreja, nem a divisão entre a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente, ou seja, a igreja católica romana e a igreja ortodoxa. Igreja ocidental, nossa, igreja oriental, os ortodoxos. Nem esta divisão ainda não havia acontecido na igreja. Então Francisco vai até o Papa e pede ao Papa a licença para viver o Evangelho do jeito que está escrito. E conta a história que quando Francisco se apresentou e apresentou ao Papa seus ideais de vida,
que estão nesse canto que nós cantamos aí no início da missa, né? Senhor, fazei de mim instrumento de vossa paz. Quando Francisco apresenta esses ideais de vida, que não são outra coisa senão viver o Evangelho com radicalidade, sem interpretações, mas do jeito que Jesus colocou lá, do jeito que está escrito, né? Ser pobre mesmo de fato, viver os conselhos evangélicos, a pobreza, a obediência, a castidade, enfim, viver o Evangelho com a sua radicalidade. O Papa, descendo do seu trono, se ajoelha diante de Francisco e beija os pés de Francisco. Então a Igreja, na pessoa do Papa, reconhecendo em Francisco um homem de Deus. Por quê? Porque Francisco queria viver como Jesus viveu. Francisco queria amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou, andar como Jesus andou e viver de fato, né? Porque falar viver abrange tudo isso, viver como Jesus viveu. Hoje você encontra aí nos conventos franciscanos, pelo menos aqui no Brasil, já não existe mais esta radicalidade, infelizmente, né? Infelizmente. Mas você encontra fora do Brasil frades franciscanos que vivem este ideal com toda essa riqueza. Francisco é um grande modelo para nós servos da esperança, né, os irmãos, e um grande modelo para aqueles que passam por esta casa, buscando esta restauração. Por que ele é modelo? Porque ele propõe uma radicalidade de vida. E para todos nós, que pudemos experimentar a vida do mundo, e com certeza, se nós estamos aqui e viemos buscar essa ajuda, é porque nós vivemos com radicalidade a vida do pecado, a vida do mundo. Com certeza, bebendo, nos drogando, nós também nos prostituímos. Nós vivemos com radicalidade esta vida do mundo. A gente foi radical na vivência do pecado. Muitos conseguem ajuda só frequentando uma sala de apoio. Mas alguns são mais radicais, vão mais fundo, e só a sala não basta. Precisa de outro apoio, né? Mais eficiente, um apoio mais pesado, um compromisso maior. Então você passa a viver numa comunidade. E para nós que estamos na comunidade, nós precisamos ser muito mais radicais nas nossas opções, nas nossas escolhas. Por que esta radicalidade? Porque a gente foi muito fundo, nós descemos muito, né, para encontrar o fundo do poço. E para poder viver fora deste poço, nós precisamos ser mais radicais. Por isso você vive na comunidade. Por isso você tem uma vida de oração mais intensa, né? A vida de oração não é só rezar os 4 rosários durante o dia. A vida de oração é levar aquilo para a sua vida. A vida de oração é ser generoso,
Assim como você foi generoso com Satanás, entregando sempre mais a tua vida e afundando cada vez mais, né? Na droga, na bebida, no pecado, enfim, você precisa ser generoso com Jesus. Este ser generoso é viver neste amor de Deus. O que é isso? Viver no amor de Deus é saber renunciar a muita coisa, é saber engolir sapo, para deixar claro a coisa, né? Viver no amor de Deus é saber engolir sapo. E a comunidade nos ajuda. Por quê? Porque muitas vezes o camarada fala alguma coisa da gente, ou fala para a gente, e o primeiro impulso, a primeira reação é responder. É responder. E a gente pode muito bem engolir o sapo e ficar calado. Deixa para lá. Deixa barato, deixa passar. Isso nos ajuda a crescer. Mas não fazer isso por razões humanas. Não, fazer isso por amor a Deus. Olha, Jesus, por amor a você, eu não vou revidar aquela crítica, não. Por amor a você, Jesus, eu acabei de limpar os banheiros, aí o camarada foi lá e acabou fazendo xixi fora do vaso. Senhor, eu acabei de limpar o banheiro, olha aí, Jesus. Eu tenho duas possibilidades, né? Procurar um monitor ou procurar o camarada, falar um monte para ele. Não vai ajudar muita coisa, não. Mas eu tenho a possibilidade de, por amor a Jesus, eu pego o pano, vou lá e limpo de novo. Em vez de eu ir lá cara a cara acertar as coisas com ele, eu vou pedir para o monitor, dizer, olha, dá para, ou então, né, fala com o coordenador, com o Siqueira, dá para você pedir para o pessoal ter mais cuidado quando vai no banheiro, para não ficar, né, urinando fora do vaso, ou não jogar o papel em qualquer lugar, né? Então você não acusa o companheiro, que você sabe que foi ele que fez aquilo, mas você não acusa o companheiro. Você fala para alguém que pode tomar uma medida em geral, né, sem humilhar o companheiro. Uma outra atitude generosa é não ser fofoqueiro, né? Fazer mexida no meio da comunidade, pegar daqui, levar para lá, depois levar para o outro. Quer dizer, você crucifica o irmão, você acaba com o irmão. E às vezes o camarada está tão fragilizado, né? Tão fragilizado, que por causa às vezes de um comentário maldoso que a gente faz, ele vai embora. Por causa de uma palavra que a gente falou, ele vai embora. Por causa de uma confusão que a gente criou e não precisava, ele vai embora. A vontade às vezes é de pegar o pescoço do cara, não é? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou engolir esse sapo por amor a Deus. E vou falar com o coordenador, para ele dar um aviso em geral. Ele sabe o que fazer e como fazer. Então, muita coisinha que a gente pode engolir durante o dia, por amor a Deus, isso nos ajuda a crescer. Isso nos ajuda a crescer. É exatamente a oração da serenidade, né? Concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Então há muita coisa que o outro, o problema do outro, a dificuldade do outro, eu não posso mudar o outro, mas eu posso rezar por ele. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso ser exemplo para ele.
Eu não posso mudar o outro, mas eu posso passar para o coordenador dar um aviso em geral, sem humilhar aquele meu irmão. E uma porção de outras possibilidades, que a gente tem aqui. Se você olha ao redor, tudo que está aqui, construído aqui no vale, muita coisa lá em Caieiras, tudo está em pé por quê? Porque passou gente aqui antes de você e deixou estas coisas, e hoje você aproveita estas coisas, assim como você generosamente pode também ajudar a melhorar o espaço para que outros que vierem possam aproveitar isso que você está deixando para eles. Isso é ser generoso. Mas você pode pensar também, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Então você termina os 9 meses, não é? Pode dizer, bom, eu já terminei os 9 meses. Pois é, mas você tem todo um preito, eu não vou usar a palavra obrigação porque é muito pesada, mas um preito, de por amor, fazer alguma coisa por aqueles que estão chegando, como gratidão para Deus. Olha o que Deus te deu. Então você pode fazer alguma coisa por outras pessoas. Você pode terminar os 9 meses, ficar mais um pouco para ajudar, como gratidão. Isso é ser generoso. Ser generoso. Você tem obrigação de fazer isso? Não tem. Mas você pode, experimentar a alegria de servir. A alegria de servir, a alegria, de fazer as coisas por amor a Deus, imaginando assim de forma humana, com o raciocínio humano, agradar a Deus. Vou fazer isto porque eu quero ver Jesus sorrir, eu quero ver Jesus alegre, eu quero ver Jesus feliz, então eu vou fazer. Isso é ser generoso. Não tenha medo de ser radical na vivência do Evangelho, Quantos que já passaram por aqui e se sentiram chamados a ser servos da esperança, a consagrar a vida como irmão, como nós. Mas ele deu ouvido para uma porção de gente. Uma porção de gente que diz assim, a primeira coisa que diz é assim, você é louco, meu. Você é louco. Pois é, nós vivemos isso aqui, porque nós somos loucos de amor por Jesus. Por isso nós somos servos da esperança. É viver uma loucura? É viver uma loucura. Aquilo que São Paulo chama de loucura da cruz. É viver a loucura da cruz, sim. Mas vale a pena viver esta loucura. Vale a pena. A gente podia ter feito um monte de outras coisas na vida, podia sim. Mas nós resolvemos assumir o desafio de ser loucos, de viver essa loucura da cruz. E aceitamos a proposta de Jesus para viver isso aqui, para viver do jeito que nós vivemos, na pobreza, na castidade, na obediência e buscando exercitar a humildade. É lógico que a gente continua pecador, é lógico que a gente continua muitas vezes
caindo ainda no pecado, mas Deus olha o esforço que cada um de nós faz para viver estas coisas. Viver os votos, a pobreza, a obediência e a castidade não são outra coisa senão imitar Jesus. Lembram lá quando Jesus estava no deserto e o diabo apareceu e diz: olha, você está em jejum, já faz quase 40 dias, cara, que você não come nada, você está morrendo de fome, teu estômago está doendo de fome, você é Deus. Manda para essas pedras, manda que essas pedras se transformem em pão, mata a tua fome, rapaz, você é Deus, você pode. E Jesus responde: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Com isto, Jesus mostrava que o importante não é ter as coisas, mas é ser. Ser cristão, ser filho de Deus, ser religioso. Pois o diabo leva Jesus para o alto da montanha e diz: contempla o horizonte, olha o mundo, olha quanta coisa, olha quanta riqueza, olha quanto prazer, olha quanta coisa é possível, Tudo isso eu te dou. Olha o diabo falando isso para Jesus, hein? Tudo isso eu te dou se prostrado você me adorar. Jesus responde ao diabo: só a ele adorarás e só a ele servirás, somente a Deus. Você adorará somente a Deus e servirá somente a Deus. Então os prazeres, Os prazeres da comida, da bebida, da luxúria, nem só de pão vive o homem. O prazer da ganância, de ser rico, de ter dinheiro, de ganhar o mundo, ganhar uma porção de coisas. Nós já fizemos isso, Olha, nós vamos parar. Depois o diabo leva Jesus lá no ponto mais alto do templo e diz: olha, se você se atira daqui, os anjos virão aqui te buscar. Eles não vão deixar acontecer nada com você. E Jesus diz: retira-te de mim, Satanás. Então o voto de castidade é contra a luxúria, é procurar viver, desapegado dos bens, desapegado dos prazeres. O voto de pobreza é não ter nada, saber que Deus é providência. Deus vai me dar, vai providenciar tudo aquilo que eu preciso. Não preciso ficar preocupado. E o voto da obediência, eu submeter a minha vontade à vontade de alguém. Submeter a minha vontade à vontade de Deus. É aquilo que a gente fala no Pai Nosso, O que eu preguei, acho que foi domingo passado, se não me engano, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso não é uma brincadeira. Isso não são palavras. Isso são propostas de vida. Buscar a vontade de Deus. Tudo aquilo que eu faço na vida é vontade de Deus ou é a minha vontade? Cuidado. Foi fazendo a nossa vontade que nós chegamos onde chegamos.
se a gente aceitar o desafio e resolver fazer a vontade de Deus, perguntando para Deus, qual é a tua vontade, Senhor? O que é que você quer que eu faça, Jesus? A coisa muda. Fazendo a vontade de Deus, a gente é alegre, a gente é feliz. Fazendo a vontade da gente, a gente se torna escravo e se torna infeliz. Porque a gente vai ficando pequeno, vai ficando egoísta, vai ficando individualista, vai ficando egocêntrico, e não há mais espaço, né, para ninguém na nossa vida, nem para Deus. E Francisco resolveu assumir essas coisas com radicalidade, ser pobre de verdade, ser casto de verdade, tirando da vida todos os prazeres, tudo aquilo que era prazer. Não é só prazer, pecado não tem muita coisa que é prazerosa e não é pecado. Mas por generosidade, por amor a Deus, Francisco renunciou também a estas coisas que são lícitas. São lícitas. Não é pecado comer uma bela macarronada bem temperada com macarrão, né, cozido no ponto certinho, tudo não é pecado isso. Mas eu posso deixar isso de lado por amor a Deus. Não é pecado comer um belo de um churrasco, né, bonito, suculento. Não é pecado, mas eu posso deixar isso de lado por amor a Deus. Não é pecado eu dormir numa cama macia, confortável, deliciosa, mas eu posso procurar uma cama mais dura, lembrando de tanta gente que está lá deitada no chão da rua, em cima do papelão. Por amor a Deus, oferecer por esses irmãos que estão numa situação pior que a minha. Não é pecado eu me alimentar, não é pecado, mas por generosidade eu posso oferecer um pouco da minha comida para alguém que não tem, para alguém que está passando fome. Por que aqui no Vale da Páscoa, né? Que em casa a providência de Deus não se manifesta com maior grandiosidade. Por quê? Porque algumas pessoas idiotas e cretinas expulsaram os pobres que vinham pedir alguma coisa aqui no portão. Não, mas a gente não vai dar porque depois vai fazer não sei o quê. Não porque vai trocar por pinga. Não porque vai... Não é problema meu que ele vai fazer. O que eu tenho que fazer é ter o coração generoso, aberto. Os pobres se afastaram daqui. E o que a gente recebe de doação é para nós e para partilhar com os pobres. Se não temos pobres na nossa porta, as coisas não estão bem. Está faltando bênção, está faltando graça. Então rezar e pedir, Jesus, manda os pobres pedirem comida para nós. Jesus, manda os pobres bater no nosso portão de novo, para que a tua graça seja abundante, seja plena. A comunidade vive contando as moedinhas para poder pagar suas contas. Quando nós tínhamos aí toda semana 30, 40 famílias buscando cesta básica, a comunidade não precisava contar moedas não. Mas os pobres foram expulsos. E quando a gente expulsa os pobres e diz que não tem nada para oferecer, é como se a gente desse banho na criança, né? E jogasse a água para fora com a criança junto. É bem isso. Sobrou a bacia vazia. Então, expulsar os pobres
é jogar a água do banho com a criança junto. Infelizmente, isso foi feito. Eu quero pedir nesta missa que Jesus mande de volta os pobres bater no nosso portão, porque através deles vem a graça de Deus. Através deles a providência se manifesta. Quantas histórias, eu vou encerrar com isso, quantas histórias da providência de Deus nós temos na comunidade. Uma vez veio uma senhora e disse: padre, eu queria um pouquinho de óleo para refogar o arroz e o feijão. O meu óleo acabou e eu não tenho como comprar. Aí eu falei para o irmão, falei: olha, vê lá na despensa, deve ter óleo. O irmão foi, voltou e disse assim: mas irmão, só tem um fundinho de óleo na garrafa e é para a gente usar aqui em casa. Eu falei: não, dá o que tem, dá para a mulher. Mas irmão, obedeça, meu irmão, fica tranquilo, confia em Deus, dá o óleo que tem aí. De tardezinha nós fomos para a capela, fomos para a nossa missa, para a oração e tudo mais. Quando nós terminamos a missa, a oração, etc., e nós fomos para preparar o jantar, tinha 2 caixas de óleo, portanto 40 litros de óleo. Tinha uma pessoa lá do bairro, lá em Caieiras, alguém lá do bairro sentiu no coração de dar de presente para nós óleo. Quando acabamos a missa, estava lá em cima da mesa do refeitório 2 caixas com 40 garrafas de óleo. Lá no comecinho da CCEV, nós vivíamos com muita dificuldade porque a paróquia era muito pobre e eu não podia pegar dinheiro da igreja. A gente vivia com o dinheiro que eu ganhava, né, no meu salário como professor. Não dava muita coisa, né? 15 homens comendo, e só eu trabalhando e ganhando era complicado. E de manhã, no café da manhã, a gente estava junto conversando, um dos internos disse assim: ah, irmão, que vontade de comer uma polenta daquelas assim, né, com molho, com queijo ralado, um molho assim com linguiça e tudo. Eu falei: reza, pede para Deus, pede para Nossa Senhora. Ah, irmão, você está brincando? Eu falei: não, arrisca, não custa nada. Ele depois foi lá para a capela, foi rezar, foi pedir, etc. Na hora do almoço tinha arroz, couve e tinha um ovo frito para cada um. Esse era o nosso almoço daquele dia. A gente estava rezando para o almoço, né? Rezando a oração do almoço, tocou a campainha. Aí um dos meninos foi atender o portão e veio no nosso refeitório lá na casa, vem lá uma filha de uma senhora da paróquia com uma bandeja toda coberta, embrulhada, né? Ela disse: ah, irmão, a minha mãe hoje em casa ela fez polenta com molho, linguiça, queijo, e ela achou que vocês gostam disso, então ela mandou uma bandejona aqui de polenta, toda temperadinha, está quentinha. Eu morava ali perto da igreja, está quentinha. Então veio a polenta com o molho, com o queijo ralado, com a linguiça, né? Deus é providência, Deus é Pai, Deus é Pai. E quantas outras histórias, né, que eu poderia contar para vocês. Outra vez foi o arroz. Uma mulher veio pedir comida e só tinha um pouco de arroz.
que era para o nosso almoço. Eu falei, dá o arroz para a mulher. E se ela quer feijão, o feijão a gente já cozinhou, mas a gente pega um pouco do feijão também, põe numa vasilha e ela leva o feijão. Mas o feijão ela não queria não, ela só queria o arroz, porque feijão ela tinha um pouquinho em casa. Mas o arroz tinha acabado e ela não tinha mais nada para comer. O irmão veio para mim, mas falei, dá o arroz para a mulher, rapaz. Não, mas e para nós? Nós somos o problema de Deus, fica tranquilo. E naquele dia a gente não comeu arroz, comeu o feijão, pão e alguma coisa lá que tinha de mistura. À tarde, vieram na nossa porta. Ô irmão, tudo bem? Dei uma passada por aqui, tudo bom, etc. Como é que vocês estão? Tarará, tarará, tarará. Ô irmão, eu ganhei uns trocados a mais e passei aí num atacado, comprei um saco de arroz e trouxe para vocês. Estão precisando de arroz? Imagina, né? Um saco de arroz, em troca de um pouquinho que a gente ia fazer para o almoço. Deus é providência, Deus nos ama. Então não tem que ter medo de dividir o que tem na despensa, não vai faltar. Não vai faltar, não vai faltar. Tá difícil, por quê? Porque jogaram a criança junto com a água do banho para fora da janela. Expulsaram os pobres dizendo que não tem nada. Hoje não tem nada, hoje não tem nada. E as despensas muitas vezes estavam cheias. Hoje não tem nada. Se jogou fora 2 sacos de feijão porque criou bicho. Jogou saco de fubá fora porque criou bicho. E dizer para os pobres que não tem nada. Isso traz maldição. Isso afasta a bênção. Qual é a mentalidade do fradão? A mentalidade do fradão é essa: se tem, dá, partilha. Partilha porque não vai faltar. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é Pai. Eu quero pedir ao Senhor de maneira muito especial, pela intercessão de São Francisco de Assis, que os pobres voltem ao nosso portão, que os pobres voltem à nossa casa, que os pobres voltem a sentar junto conosco na hora do almoço para almoçar. O pobre não tem que esperar para depois. Nós também somos pobres. Ele tem que sentar na mesa conosco e comer junto. Isso é bênção, isso é atrair bênção de Deus. Então, por favor, nunca digam para os pobres não tem nada, ainda que seja o último pacotinho de macarrão, ainda que seja o último, sei lá o que, entrega para o pobre. Entrega sem julgar, entrega sem fazer perguntas, entrega sem ficar imaginando se ele vai trocar aquilo por cachaça, por droga, se vai jogar fora. Não é problema meu problema é partilhar. O resto não é problema meu, eu não sou ninguém para julgar. E nem vocês, né? Nenhum de nós é alguém para julgar os outros. Para que a bênção seja generosa e aconteça, esta é a receita. Alguém pediu, dê, não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo, não vai faltar. Não vai faltar. Despensa cheia é sinal de que Deus não está abençoando. Amém.